Olá, pessoal. Eu sou Maria Cláudia Cardoso Ferreira, doutora em História Política e Bens Culturais pela Fundação Getúlio Vargas e professora na Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Campos dos Malês, no estado da Bahia. Eu estou aqui hoje para colaborar com a coluna Nossas Histórias, que é uma ação da Rede de Historiadores Negros e Negras, do Guelé 10, Instituto da Mulher Negra, e do Portal Cultne, o maior acervo de cultura negra da América Latina. A proposta é conversar sobre o texto que escrevi para a coluna, intitulado Movimentos Negros, Educação Patrimonial e o Direito à Cidade. Eu começo meu texto lembrando os covardes assassinatos de George Floyd nos Estados Unidos e João Alberto Freitas aqui no Brasil no ano de 2020. Eu recuo um pouco mais no tempo e lembro o caso do jovem dentista Flávio Ferreira Santana, morto por policiais em 2004, quando retornava do aeroporto de Guarulhos. Infelizmente, esses não são casos únicos. Nós temos milhares de assassinatos na história brasileira contemporânea, e esses casos nos mostram que viver nas cidades parece que tem sido muito difícil para a população negra. Nós, né, a população no geral, os brasileiros, têm vivido majoritariamente em cidades, né? A urbanização se intensificou muito no século XX, especialmente nos últimos 70 anos. A população urbana dobrou. E mesmo que o IBGE esteja propondo uma nova metodologia para poder pensar o que é espaço urbano e o que é espaço rural, mesmo assim, a vida na cidade suplantou a vida rural. Além disso, né, dentre os 213 milhões de brasileiros, cerca de 56,2% em 2019 se declarou preta ou parda. Então, pensamos, além de vivermos na cidade, nós temos uma maioria de pessoas pretas e pardas vivendo nesses espaços urbanos. Relacionando o elemento, né, da violência urbana, da questão das segregações, do racismo que pessoas negras vivem nas cidades brasileiras, com o quantitativo de pessoas negras, né, que tem aumentado a partir das políticas, inclusive de identidade, eu gostaria, então, eu trouxe aqui uma reflexão sobre o direito à cidade, né, a partir da perspectiva das pessoas negras. É um pouco isso que eu quero discutir, né, que eu discuti no texto, e hoje estou aqui fazendo essa conversa com vocês. Eu trouxe os dados, né, sobre violência urbana envolvendo as pessoas negras, especialmente homens negros, além os dados sobre a população, né, brasileira e o quanto nós nos urbanizamos, e também o número significativo de pessoas negras, né, contando pessoas pretas e pardos, para a gente poder refletir o tema do direito à cidade a partir da perspectiva das pessoas negras, né? Esta foi a minha preocupação no texto, refletir como os movimentos negros organizados ao longo do século XX, especialmente na primeira metade do século XX, como um estudo de caso. Eu pego o caso paulista, né, paulistano, a cidade de São Paulo, para poder olhar, aplicar um olhar mais apurado para aquela realidade. Então, pessoal, o que acontece? As populações, o associativismo negro, as comunidades negras organizadas em São Paulo, elas começam a perceber o que o historiador Petrônio Domingues vai chamar de racismo segregacionista e costumeiro. No geral, as pessoas, logo no pós-abolição, no imediato pós-abolição, o que acontecia era que
ou as pessoas negras, os clubes criaram espaços de sociabilidade específicos para esses grupos, ou tentavam não problematizar a questão do racismo segregacionista, né? Entretanto, a partir dos anos 30, nós vamos ter uma virada. Eu acho que o contexto de 30, com o que a gente convencionou na historiografia chamar de Revolução de 30, as mudanças relacionadas à própria modernidade, né? O aumento da urbanização, a questão o próprio movimento das artes, das literaturas, né, dos anos 20, tudo isso vai fazer com que, nos anos 30, o próprio associativismo negro tenha um outro entendimento do que acontecia com relação aos espaços de segregação. Então, o que a gente pode perceber, né, com os estudos sobre essa realidade, é que os movimentos, então, começam a se organizar tanto para questionar a discriminação, né, racial, o racismo em si, sofrido pelas comunidades negras, quanto para propor, demandar do Estado ações para que eles se sentissem inseridos na sociedade, né? O que alguns estudos pontuam como a busca pela integração, né, na sociedade. Então, os estudos mostram isso, a minha pesquisa de mestrado também mostrou isso, inúmeras ações dos grupos negros organizados com vistas a tentar tanto fazer a denúncia do racismo ou da discriminação racial, como era chamado no momento, e também demandar, né, ações cidadãs voltadas para a comunidade negra. Então, eu quero compartilhar algumas situações que aconteceram, né? Antes disso, eu queria destacar um estudo importante da antropóloga Terezinha Bernardo, em que ela vai pontuar como as pessoas... ela estuda memórias de velhos brancos e negros em São Paulo, e ela mostra que, se para as pessoas, os idosos brancos, a cidade era a cidade do progresso e do trabalho, para os idosos negros que ela entrevistou, né, um estudo de história oral, os idosos negros que ela entrevistou, eles viam a cidade como uma cidade sombria, uma cidade que os repelia. Então, é interessante a gente perceber que o olhar para a cidade, a compreensão dessas pessoas idosas sobre a juventude delas e a vida delas na cidade de São Paulo foi diferenciada a partir da inserção social. Mas, voltando, então, para as experiências das organizações negras, então, várias organizações que foram estudadas pontuam isso, mostram a tentativa de denunciar e de propor outras formas de estar na cidade. Então, por exemplo, o caso da Rua Direita, né? A Rua Direita é uma rua que fica no centro histórico antigo de São Paulo, e durante muito tempo foi vista como uma rua da elite. As famílias tradicionais, os estudantes da faculdade de Direito que costumavam frequentar a rua. Até que aconteceu um caso de uma mulher negra grávida ter sido rechaçada, ela passou pela rua e ela foi questionada, né, rechaçada pelas pessoas que disseram que aquele não era o lugar dela. Os militantes da Frente Negra Brasileira, então, fizeram várias ações, passeatas mesmo na rua, levaram a bandeira do Brasil, levaram a bandeira da Frente Negra, acionaram o chefe de polícia, e com isso eles conseguiram, né, nos anos 30, reverter. Eles conseguiram o direito de também passear pela Rua Direita. Eles, então, geralmente se concentravam domingo à noite, né? Apesar de continuar como dizer, momentos específicos para os grupos, mas pelo menos eles conseguiram o direito de passear pela Rua Direita. Eles também, né, as pessoas que foram entrevistadas, os velhos militantes da Frente Negra, do Clarim da Alvorada e de outros grupos lá de São Paulo, também contam que os rinques de patinação, pessoas negras eram impedidas de frequentar os rinques de patinação, tanto em São Paulo
quanto em outras cidades do interior de São Paulo. Então, o que acontecia? Eles recebiam essas denúncias tanto na sede dos movimentos, né, das entidades, quanto pelos jornais. Eles escreviam nos jornais, faziam denúncia nos jornais e também acionaram o poder público até que conseguiram, né, também a autorização para frequentar rinques de patinação. Haviam casos de xingamentos, né, os jornais, a gente encontra situações de que as pessoas eram xingadas de nomes pejorativos, né, relacionados à cor das pessoas, né, nos rinques de patinação. Outro caso também que aparece nos jornais da imprensa negra são das escolas, né? Escolas, tanto as escolas religiosas quanto escolas particulares, costumavam não aceitar crianças negras, mesmo que elas pudessem pagar pela escola, né? Então, alguns casos aconteceram dessa maneira. E também, eles eram, quando eles não conseguiam, né, reverter a situação, pelo menos eram denunciados nos jornais. Então, a comunidade ficava sabendo dessas situações. Assim como orfanatos. Então, em vários momentos, a imprensa negra atuou tanto denunciando quanto demandando do Estado, né, seja da municipalidade, quanto do Estado de São Paulo, ações para que pessoas negras não fossem mais discriminadas, seja nos espaços públicos, nos espaços educacionais, né? Então, essa é uma... E é interessante porque isso é nos anos 30, né? Então, não é anos 80, anos 90, a gente está ainda nos anos 30 e a gente tem organizações fazendo ações, demandando, denunciando situações de discriminação racial e de racismo mesmo. Uma outra questão que eu gostaria de pontuar, que relaciona a atuação dos movimentos negros e o direito à cidade, foram as romarias que os ativistas faziam, né, com os seus sócios, aos túmulos dos abolicionistas. Então, elas aconteciam desde do imediato pós-abolição, logo que a gente tem a abolição, essas romarias vão acontecer. No caso de São Paulo, no Cemitério da Consolação, as visitas, por exemplo, ao túmulo de Luiz Gama e de Antônio Bento, né, conhecidos abolicionistas. Uma coisa também que os movimentos negros fizeram, né, algumas lograram êxito e outras não, foi inaugurar monumentos. Então, um caso emblemático foi o busto, né, feito em homenagem a Luiz Gama, por ocasião do centenário, né, de seu nascimento. Então, esse busto foi inaugurado, teve toda uma ação em torno da confecção desse busto, né? Eles fizeram um livro de ouro, surgiu um jornal específico para isso, que é o jornal Progresso. Várias entidades negras vão participar dessa ação coletiva, eles recolhem o dinheiro e depois também eles procuram políticos, né, da localidade para que eles pudessem colaborar também. E o busto é inaugurado, então, no centenário de nascimento de Luiz Gama. Uma outra experiência interessante foi do monumento à Mãe Preta. A imagem, né, a representação da mulher negra como a que se sacrificou para a construção do Brasil já era meio que difundida desde o começo, logo do início do pós-abolição, já com imagens, inclusive o texto de Bruno e o texto de João Paulo, aqui para a coluna, abordam essa temática. Então, esse tema da Mãe Negra, né, de fazer um monumento para a Mãe Negra no final, entre os anos 20 e anos 30, ele vai ser debatido nas entidades negras e na imprensa negra, não logra êxito, mas teve todo um debate em torno disso. Essas situações, tanto de denúncia de racismo nos espaços públicos, quanto de passeios, piqueniques que eram feitos, romarias aos túmulos dos abolicionistas, além de essas homenagens, né, como os bustos, os monumentos, voltados para pessoas e imagens representativas caras à comunidade negra,
eu trago como exemplos de que os movimentos negros organizados nos anos 30, anos 40, e em sequência, isso vai acontecer em outros momentos, é a prova de que as pessoas negras estavam demandando o direito à cidade, elas tinham uma compreensão do que seria viver na cidade, ser visto e ser respeitado na cidade, e colocam isso como uma demanda da militância. Frente ao que foi apresentado até agora, né, sobre essa relação que os movimentos negros tiveram com a cidade de São Paulo e que pode ser observado, né, em estudos sobre outras cidades no Brasil, eu coloco algumas questões para a gente poder refletir. As cidades brasileiras proporcionam sentimento de pertencimento e identidade às pessoas negras, né? Elas colaboram para que pessoas brancas e de outros pertencimentos étnicos raciais repensem suas representações sobre as pessoas negras? Se não, o que podemos fazer como historiadores, como professores de história, para minimizar essa realidade? Então, esses questionamentos eu trago para a gente poder pensar o campo da educação patrimonial, né? Como que a educação patrimonial pode ajudar no ensino de história para que nós, historiadores de profissão, possamos, então, pensar outros significados para as cidades a partir das perspectivas negras, né? Então, desse ponto de vista, eu queria refletir uma metodologia que a professora Maria de Lourdes Horta traz sobre educação patrimonial. Para a professora Maria de Lourdes Horta, a educação patrimonial ela ajuda a que a gente possa dar novos significados para os espaços, que a gente possa desenvolver pertencimento e identidade. Então, talvez a educação patrimonial seja um mecanismo, né, um dispositivo de ensino caro à constituição, tanto das identidades das crianças e jovens que estão na escola hoje, como também sirva para que essas crianças e jovens se tornem pessoas, né, na vida adulta que respeitem as memórias, né, as ações, as trajetórias das pessoas negras do passado, né? E pensem também que o patrimônio edificado, os lugares de memória, os não lugares de memória, eles podem ganhar novos significados a partir das perspectivas das pessoas que estão nesses espaços. A professora Maria de Lourdes Horta, ela, na metodologia da educação patrimonial que ela trabalha, ela propõe que professores, né, no lugar de mediadores da aprendizagem, eles façam com que as crianças, os jovens, observem, registrem, explorem e se apropriem do espaço, do monumento, manifestação cultural em análise. Como fazer isso, gente? Né? Qual é o caminho para fazer isso? O caminho é na prática, é saindo da escola, né? Não é de dentro da escola que a gente faz educação patrimonial. A gente faz educação patrimonial do lado de fora, fora dos muros da escola. Então, vale escrever, vale fotografar, conversar sobre o tema, fazer pesquisas, produzir textos, releituras, fazer exposições em que os jovens, os estudantes sejam os protagonistas da ação. Né? O professor e a professora sempre como mediador da aprendizagem, nunca como protagonista. Isso é muito importante. E assim, esses estudantes aprendem a exercitar o seu direito à cidade, né? Inclusive incorporando essa ideia de que o patrimônio, né, todo patrimônio pode ganhar novos significados. E esse debate hoje sobre o tema das estátuas, dos monumentos controversos, está super em voga e a educação patrimonial pode ajudar, inclusive, nessa reflexão.
eu queria destacar aqui algumas universidades que já têm feito ações no âmbito da educação patrimonial. O caso, por exemplo, do projeto de pesquisa e extensão Santa Afro Catarina, que é da Universidade Federal de Santa Catarina. Vocês podem acessar o site do projeto e lá encontrar diferentes roteiros, especialmente na cidade de Florianópolis. Tem um roteiro que é a Desterro de Cruz e Souza, que é bem interessante. Tem também o projeto que é de pesquisa e extensão Passados Presentes, da Universidade Federal Fluminense, que aborda, né, a partir da perspectiva dos lugares de memória da escravidão, aborda também a questão do patrimônio, seja o patrimônio imaterial, seja o patrimônio material. E no caso do Passados Presentes, tem um roteiro muito interessante que fica no centro da cidade do Rio de Janeiro, que é o roteiro da Pequena África, né, que mostra todo o percurso de ocupação das pessoas negras, né, no pós-abolição, no decorrer do século XX, nessa região que ficou conhecida como Pequena África. Outra iniciativa interessantíssima, bem recente, é o projeto Salvador Escravista. O Salvador Escravista é um site, né, organizado por pesquisadores aqui, né, no estado da Bahia, e que possibilita problematizar tanto espaços da memória negra, né, quanto também espaços de memória da escravidão que continuam sendo reiterados, visibilizados, mesmo porque não são questionados. As pessoas não, às vezes nem sabem que são espaços de memória da escravidão e que fortalecem e que fazem homenagens a traficantes, né, de escravizados ou pessoas envolvidas com o tráfico. No site do Salvador Escravista, a gente pode acessar imagens, pode acessar espaços da cidade de Salvador que são majoritariamente negros e ver também esses espaços em que a elite branca, de algum modo, não fala dele, né? Não fala desses espaços, mas são espaços que reiteram a memória de escravistas. Uma outra experiência interessante, pessoal, tem sido os roteiros históricos culturais, organizados por alguns coletivos ligados ao turismo étnico ou turismo histórico em algumas cidades. Em São Paulo, né, voltando então para o caso que a gente está observando com mais atenção, que é o caso da cidade de São Paulo, dois roteiros, né, dois coletivos têm feito algumas ações, que é o Guia Negro e o coletivo Crônicas Urbanas. Eles têm feito roteiros pela cidade de São Paulo, mostrando a cidade de São Paulo como uma cidade negra, mostrando os territórios negros, né, numa acepção da pesquisadora Raquel Ronick. Uma outra experiência também é do Instituto Pretos Novos, que fica no Rio de Janeiro. Lá também, no site do Instituto, na sede do Instituto, vocês podem conhecer experiências com roteiros pela cidade do Rio de Janeiro, especialmente na região, né, do Cais do Valongo, a região da Pequena África. Uma outra coisa bem interessante é uma sequência didática que a professora Mônica Lima Souza, que faz parte também da Rede de Historiadores Negros e Negras, fez no site do passado, no projeto Passados Presentes. A professora Mônica, ela faz uma sequência didática para ser desenvolvida com estudantes da educação básica sobre a Pequena África. Então, professores e professoras sintam-se motivados para conhecerem o material que se encontra nesses diferentes espaços, seja nos projetos de extensão das universidades, seja nesses roteiros históricos feitos por esses coletivos e por essas instituições. A partir dessas experiências, vocês podem criar novas propostas de atividades, vocês podem criar novos objetos de ensino de história e vocês podem dar visibilidade a como as comunidades negras, o movimento negro organizado, os coletivos negros do passado projetaram, almejaram, pensaram e sonharam a cidade no passado e no presente. Nesse texto,
eu trouxe como exemplo o caso da cidade de São Paulo, para que possamos refletir o lugar que as pessoas negras ocupam nas cidades brasileiras ao longo do processo de urbanização e modernização. Nós vimos que, eu tentei mostrar, pessoal, que além de denunciar o racismo, né, os movimentos sociais negros empreenderam ações para mostrar que a cidade era um direito delas, né? As pessoas tinham direito à cidade. Experiências análogas certamente aconteceram em outras cidades, especialmente nos momentos em que o racismo esteve na opinião pública, como nos casos dos assassinatos, infelizmente, que eu trouxe no começo da apresentação, e que essas ações, né, essas violências contra as populações negras suscitaram reações e projetos de cidade mais livre, mais cidadã e mais inclusiva. A conversa que eu fiz aqui com vocês trata da pesquisa que realizei sobre movimentos negros nos anos 30 na cidade de São Paulo. Ela pode ser lida e vista no site do Guelé 10 e no acervo Cultime.